começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre legítima defesa. O artigo 5º garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, entre outras coisas. Determina ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E para falar sobre legítima defesa, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Mauro Faria de Lima, da Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Brasília. Também vamos conversar com o advogado criminalista Vitor Hugo Pérez, especialista em Direito Penal e Processo Penal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Promotor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se a tese da legítima defesa pode ser usada em qualquer fase processual. A não ser em situações em que a legítima defesa seja muito patente, em que pode haver até o arquivamento do inquérito policial frente às provas produzidas e toda a investigação. Isso é possível, porque seria uma coisa tormentosa, um fato tormentoso, a pessoa responder a um processo, principalmente quando se trata de crimes dolosos contra a vida, em que ele pode chegar até a julgamento pelo tribunal do júri, numa situação de manifesta licitude do comportamento e a pessoa sujeitar a um tormentoso processo. Então, na verdade, pode-se usar em qualquer fase do processo. Porém, o mais lógico e o que mais acontece é que a matéria legítima defesa é uma tese de defesa utilizada quando do julgamento do mérito do processo. É o que mais ocorre. Na prática, o que se vê é que, principalmente no tribunal do júri, é uma das principais teses que são utilizadas pelas defesas, além da legítima defesa ou da negativa de autoria. São as duas teses de longe mais usadas. Agora, doutor Vitor Hugo, a tese de legítima defesa, ela pode ser usada também em caso de agressão contra a integridade física ou só quando a vida corre risco? Sem dúvida. É muito importante que a sociedade saiba, e até pela exposição do Dr. Mauro, que normalmente a legítima defesa ela é alegada em casos de defesas de homicídio, que acontecem no tribunal do júri. Então, a sociedade normalmente conhece a legítima defesa como um argumento de defesa em questões de homicídios. Mas há de se ressaltar que ela pode ser utilizada na defesa de todo e qualquer bem próprio ou de terceiro. E os bens que são tutelados pelo Estado não é somente a vida, o patrimônio, a propriedade, a intimidade, o domicílio, todos são bens tutelados pelo Estado e que pode haver a justificativa de que alguém venha a repelir uma agressão injusta utilizando-se da legítima defesa. E quem age em legítima defesa não responde criminalmente pelo ato praticado. Mas é preciso provar que a reação foi necessária e proporcional à agressão. O que você faria se fosse vítima de uma agressão injusta? Desde o início dos tempos, a lei admite o instituto da legítima defesa, quando alguém atinge outra pessoa para se proteger ou resguardar um direito. Mas para ser considerado um caso de legítima defesa, deve cumprir alguns requisitos, como se tratar de uma reação à agressão injusta, atual ou iminente, de defesa de um direito próprio ou alheio e de ser usada moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Quem age em legítima defesa não responde criminalmente pela conduta praticada. Neste caso, ocorre a exclusão da ilicitude. E se o fato não é ilícito, não há crime. Promotor, como comprovar que houve a necessidade da legítima defesa? A lei exige algum critério subjetivo? A legítima defesa, ela tem critérios também, a valoração subjetiva. Por exemplo, nos requisitos da legítima defesa, nós temos dois elementos. Uma agressão, uma ofensa a um direito tutelado e uma reação por parte daquele que se vê agredido ou ameaçado de sofrer uma lesão. Esta ofensa, essa agressão,
ela há de ser injusta. O conceito de ser justo ou injusto é um conceito valorativo. Então, já na questão da injustiça da agressão, já pressupõe uma necessidade de valoração. Para termos uma situação mais objetiva, é necessário que se diga: a injustiça da agressão está em agressão contrária ao ordenamento jurídico. Então, se a agressão é contrária ao ordenamento jurídico, ela se afigura como agressão injusta. Além disso, ela há de ser atual, uma agressão que está ocorrendo. A agressão, se houver repulsa a uma agressão finda, isso é vingança, isso é vindita, é punir o mal com o mal. Isso o direito não aceita. Além da necessidade, nós temos a moderação, que é a proporcionalidade entre a agressão e a reação defensiva, né? Agora, como medir, doutor Vitor Hugo, essa proporcionalidade para ver se essa reação foi mesmo necessária? Não existe uma possibilidade de se colocar em uma balança, até porque quando às vezes você vai repelir uma agressão injusta, esse momento do exercício da legítima defesa, isso é feito num momento de extrema emoção. Agora, o que tem que se avaliar, e aí vamos ao caso concreto, teremos que ir ao caso concreto, é verificar se a pessoa utilizou-se dos meios necessários, qual era o tipo de bem, e aí uma valoração axiológica há de ser feita, porque qual era o bem daquela pessoa que estava sendo agredido? Era a vida? Era a intimidade? Era um bem patrimonial? Há de se verificar qual foi o meio utilizado. Bom, após essa verificação, utilizou-se moderadamente, porque a legítima defesa, ela legitima a repulsa, o fazer com que aquela injusta agressão cesse. A partir do momento que ela foi cessada, se torna desnecessário que a pessoa que estava sendo agredida continue a agredir a outra. Aí ela deixa de agir em legítima defesa porque ela deu continuidade numa agressão. Agora, toda essa análise, toda essa valoração, só caso concreto, só para se avaliar, para ter-se condição de dizer, ela agiu realmente em legítima defesa ou excedeu-se no exercício da legítima defesa. Não é uma decisão fácil, né? Não é uma decisão fácil, com certeza. Promotor, o senhor já falou aqui que a agressão tem que ser atual. Mas, por exemplo, a pessoa vem sofrendo uma série de agressões e não denuncia, mas uma hora ela reage. Aí também se configura a tese da legítima defesa? Se nós tivermos uma situação em que a reação se deu dentro daquela agressão atual ou iminente e injusta, nós estamos diante de uma legítima defesa. Se não, nós estaremos diante de alguém que, usando a linguagem futebolística, voa ao ataque, a melhor defesa é o ataque. Aí, melhor do que você não sofrer gol é marcar mais gol no adversário. Aí nós teremos selvageria. Então, tem que ser nos termos da lei. Se não for, isso não é permitido, não é legítima defesa. Muitas pessoas alegam que estava sendo ameaçado, foi lá e matou o outro. Mas isso não é correto. Ele é que foi e agrediu e que lesionou o direito de outrem. Isso o direito efetivamente não ampara, o ordenamento jurídico não ampara. Promotor, e a legítima defesa da honra ainda é aceita? Nos crimes de difamação, nos crimes de injúria e de calúnia, que são crimes contra a honra, a legítima defesa é válida. Um exemplo prático. Alguém fica sabendo que numa determinada gráfica está se rodando jornalecos que vão circular narrando fatos que são desonrosos dessa pessoa. E ele vai lá e, mediante força física, domina as pessoas, apreende, leva o jornal e destrói o jornal. Destruiu propriedade alheia, invadiu uma propriedade alheia. Mas para evitar que a sua honra fosse vilipendiada com a divulgação daqueles fatos. O que se questiona muito é a chamada honra conjugal. Durante a vida toda do Brasil e durante décadas até os anos 70, os maridos cujas mulheres eram infiéis, muitas vezes matavam essas mulheres ou os seus amantes, e era uma cláusula de
impunibilidade dos maridos traídos. Ou seja, todo marido traído, todo companheiro traído, todo namorado traído tinha o direito de matar a sua mulher. Hoje isso não é mais aceito. Dos anos 70, nos anos 80, nós tivemos uma reação da sociedade brasileira pelos meios de comunicação, porque algumas mulheres com visibilidade social foram assassinadas pelos seus maridos. Nós tivemos Leila Diniz, tivemos Eliane Gramont, e outros casos de mulheres que foram assassinadas pelo Brasil, como eram mulheres que tinham visibilidade na mídia, esse assunto veio à discussão para toda a sociedade. Mas, naquele tempo, foi muito bom para afirmar o conceito de que os matadores de mulheres infiéis não são passíveis de punição, são criminosos e não pessoas que estão lavando a sua honra com o sangue do cônjuge infiel. Os tribunais argumentavam, como é que pode, se a mulher matar o marido infiel, ela tem a mesma cláusula salvadora que teve o marido ao matá-la? E não havia precedência dos tribunais do júri. Se a mulher matava o marido, ela ia condenada. Então, diante disso, firmou-se que essa tese é incabível. E hoje os tribunais do júri não aceitam mais essa tese. É mais uma questão histórica para nós estudarmos. Doutor Vitor Hugo, e se a pessoa se defende de uma falsa agressão? Se ela imaginava que estava na iminência de uma agressão, mas na verdade isso não ia acontecer? Isso acontece muito em casos de utilizar-se a legítima defesa contra a vida, em casos de tentativa de homicídio ou até de homicídio. O que acontece? Às vezes a pessoa, no simples fato, às vezes de levar a mão a um bolso, levar a mão, às vezes colocar a mão, às vezes o outro que estava sendo já ameaçado, ele pode pensar que aquela pessoa vai naquele momento sacar uma arma e sacar também uma outra arma ou agredi-lo de alguma outra forma, e essa pessoa poderá ser acobertada com a chamada legítima defesa putativa, quando, na verdade, não estava na iminência de ocorrer uma agressão, mas por situações pretéritas, situações que já vinham ocorrendo, ela se achar que iria efetivamente ser agredida. Bom, nós vamos falar mais sobre legítima defesa no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado criminalista Vitor Hugo Pérez, especialista em direito penal e processo penal, e Mauro Faria de Lima, da primeira Promotoria de Justiça Criminal de Brasília. Eles conversam conosco sobre legítima defesa. E o Código Penal especifica situações em que há exclusão de ilicitude. O artigo 23 determina que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e no estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. O artigo 25 explica que a legítima defesa acontece quando a pessoa usa dos meios necessários para repelir injusta agressão a direito seu ou de outros. Doutor Vitor Hugo, qual é a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade? A legítima defesa ela pode ocorrer tanto num fato que está ocorrendo ou que esteja na iminência de ocorrer. Bom, o estado de necessidade tem uma diferença muito singela. Por quê? Ele exige-se que aquela situação de perigo ela já esteja ocorrendo e que não tenha sido provocado pela pessoa que supostamente vai transgredir algum direito alheio. Tá? E uma forma de se exemplificar é uma pessoa que, em um caso de um incêndio, ela verifica que está ocorrendo um incêndio em um determinado apartamento ou em uma casa e ela invade aquele local, buscando o quê? Buscando tentar ver se tem vítimas naquele local ou até salvar o patrimônio. Aparentemente, o que ocorreu? Ela violou um patrimônio, ela violou um domicílio, mas em função do quê? Ela não tinha dado causa àquele evento, ele já estava ocorrendo e essa pessoa buscando resguardar, talvez a vida, talvez danos maiores ao patrimônio de terceiros. Então, nesse caso, ela agiu em estado de necessidade. Agora, promotor, quando se fala em cumprimento do dever, a lei se refere, por exemplo, a um policial que está em ação? Nós temos essas situações, cumprimento do dever, estrito cumprimento do dever legal. O policial, quando ele trabalha, ele suprime direitos individuais. E isso pode chegar a uma situação, uma prisão em flagrante ou uma prisão cumprindo mandado judicial, ela ocorre com a supressão do direito de ir e vir do cidadão.
Mas o policial não está cometendo crime. Por que ele não está cometendo crime? Está cumprindo o seu dever de policial. É isso que a lei manda ele fazer. Então, o estrito cumprimento do dever legal é o cumprimento do dever que a lei manda. E normalmente manda aos servidores públicos, especificamente no que pertence à prisão, aos policiais de um modo geral e aos cidadãos que se acharem capazes de prender os outros, né? Eu não me atreveria nunca. Mas qualquer pessoa em flagrante pode prender outrem, desde que esteja nas situações reguladas pela lei, em flagrante. Então, é uma situação de cumprimento do que a lei manda. E exercício regular do direito trata-se daquelas hipóteses em que qualquer pessoa, no exercício de um direito seu, possa vir, eventualmente, a sacrificar o que seria direito de outrem. Por exemplo, não nos é permitido vulnerar a integridade corporal de outra pessoa. Se nós viermos a agredir uma pessoa causando-lhe lesão, nós estaremos cometendo um crime de lesão corporal. Porém, ao médico é dado o direito de lesionar as pessoas, não para matá-las, mas para salvá-las, para curá-las. É o exercício regular da profissão dele. Aos pugilistas, é permitido pelas regras do esporte que um dê soco no outro e venha até machucá-lo ou matá-lo. Então, é o exercício regular de um direito, né, das pessoas que praticam esse tipo de atividade esportiva, vamos dizer assim. Agora, isso vale também, por exemplo, se numa ação policial é necessário reagir e atirar? O policial ele está sujeito às mesmas vicissitudes nossas. Ele pode matar em legítima defesa, ele pode vir a sacrificar um direito para salvar outro, uma situação de estado de necessidade. Não há o dever, o estrito cumprimento do dever legal do policial matar. Nós não temos a pena de morte estabelecida no Brasil para casos comuns. E não é dado ao policial o direito de matar. Porém, dentro da atividade policial, ele, no exercício da sua atividade, lhe é permitido o uso da força. O uso da força necessária para fazer com que cesse todas as reações contrárias ao cumprimento da lei. Então, o policial, ele anda armado não é porque é elegante andar com pistolas e revólveres, é porque é instrumento de trabalho. O policial pode vir a vulnerar a integridade corporal de pessoas e eventualmente, sacrificá-las no exercício do seu dever. Isso pode acontecer. Se isso for necessário, o policial deve cumprir o seu dever. Pode alegar-se legítima defesa e, como não há o dever legal de matar, pode-se, evidentemente, argumentar que ele estava no exercício regular de o dever profissional que ele tem. Então, estaríamos diante de uma excludente, ou do estrito cumprimento do dever legal, ou da legítima defesa. Normalmente, hoje, diante das circunstâncias e repercussões, os policiais têm procurado agir em legítima defesa. Não é comum vermos policiais, a não ser numa situação em que eles também são vítimas de tiroteio, isso acontece com frequência, evidentemente eles vão responder da mesma forma no cumprimento do dever. Então isso é permitido. Agora, evidentemente, os policiais não têm o dever legal de saírem matando. Não é isso que queremos também. E será que as pessoas sabem o que é legítima defesa? A equipe do Artigo 5º foi conferir se a população tem conhecimento sobre esse tipo de situação. Legítima defesa é a gente se defender, né? Contra as coisas que é incorreta algumas coisas por lei, né? Que é incorreta e eles colocam isso como legítima defesa. Eu acho que é a atenção de cada um no dia a dia, porque nós mesmos que temos que fazer nossa legítima defesa, né? Você tentar precaver mais, você andar com mais atenção. Eu entendo que é a pessoa que se defende de alguém que vem contra a sua vida, né? Se proteger, defender da outra pessoa que está ameaçando ela, que seja de que forma que for. Quando, por exemplo, você é atacado por alguém que você defende para não ser ferido, não ser machucado, é uma legítima defesa. Mas o melhor é não reagir, né? Porque hoje a coisa está feia, né? Está difícil. Promotor, a gente viu aí nas entrevistas que tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Esse tema ainda gera muita dúvida, muita polêmica? Para dizer a verdade, a legítima defesa é um instituto mais alegado do que estudado.
Eu vejo uma dificuldade muito grande, até dos profissionais do direito, em lidar com esse tema. A bibliografia existente sobre legítima defesa é paupérrima. As pessoas não estudam legítima defesa, esse instituto. E eu fico temeroso quando eu vejo o povo falando em legítima defesa, imaginando que são julgadores. O tribunal do júri são cidadãos assim que são recrutados. Nós vimos ali cidadão referindo-se à possibilidade de vingança como se fosse defesa. E isso acaba aceito naqueles acidentes do júri em que casos notórios de assassinato, o réu sai absolvido porque o cidadão entendeu que aquilo está amparado pelo direito. Se direito é ciência, nós precisamos de homens capazes de manejar tecnicamente essa ciência para aplicá-la. O tribunal do júri hoje poderia ser suprimido sem problema nenhum para o povo brasileiro. Até porque, em crimes mais graves do que um simples assassinato, o juiz togado julga. É o caso do latrocínio. A pessoa mata para roubar. Isso é um crime gravíssimo. Quem julga é o juiz de direito. E julga mal. Eu não tenho visto falar isso. Doutor Vitor Hugo, agora um dos outros entrevistados falou ali que o melhor é não reagir. Essa dica vale sempre? Veja bem, eu sempre procuro dizer o seguinte, e é importante que a sociedade saiba que a legítima defesa, ela é uma exceção. A alegação de uma legítima defesa, ela deve ser utilizada num caso extremo, uma reação a uma agressão injusta. Então, o ideal é que se a pessoa, se o cidadão, se a cidadã puder evitar estas situações, isso é fácil? Não, isso não é fácil, porque a todo e qualquer momento, isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Agora, o ideal é que possamos procurar evitar situações de confronto. Se você souber que você já tem um inimigo que supostamente poderá vir a agredi-lo, o ideal é que você evite para que amanhã você não esteja. E eu sempre digo o seguinte, ninguém responde a um processo criminal sem que fique marcas indeléveis nesta pessoa. E não só na pessoa, na família, na sociedade, nos amigos, inúmeras pessoas que respondem por um processo criminal. Isso poderia muito bem ser evitado se essa própria situação de confronto, se o desentendimento pudesse ter sido evitado. Então, eu sugiro que, sim, evite-se essas situações que possam levar com que a pessoa posteriormente possa alegar ter agido em legítima defesa. E como medir se houve o excesso? Olha bem, é como eu disse no início do programa, não tem como se colocar isso numa balança. Isso depende muito do caso concreto. Só avaliando caso a caso é que nós podemos ter a conclusão se a pessoa ela agiu e excedeu nesses meios utilizados, ou seja, ela agiu somente para cessar, para repelir aquela agressão, ou ela deu continuidade nessa defesa, na legítima defesa, e excedeu-se a ponto de deixar, e às vezes deixar de poder alegar isso na sua própria defesa. Então é muito importante que utilize-se dos meios necessários, moderadamente. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Vitor Hugo, promotor Mauro, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!